Você olha esses modelos de IA gerando imagem, gerando vídeo e acha que é muito difícil aprender isso ou, sei lá, se enrola na hora de estudar essas coisas porque tem muita coisa para estudar? Eu conheço muita gente que começa a estudar e em 5 minutos já desiste. Larga um pouco tempo depois que começou porque não está entendendo nada. Em um campo como Deep Learning, que exige uma série de conhecimentos específicos, às vezes até alguns acumulados de múltiplos assuntos, né? Realmente é muito difícil aprender algum tema. Um problema que a maioria das pessoas encontra. Várias pessoas começam animadas, só que acabam se afogando num mar de informações, né? Abre o livro, vê equações complexas, entra no fórum e lê um monte de coisa que não entende nada sobre arquitetura, nomes estranhos, enfim. A motivação vai embora, a pessoa só larga, né? É difícil. E o problema geralmente não é a capacidade dessas pessoas, é só a falta de ter um mapa, né? Um plano para seguir. E eu tenho bastante experiência com isso. Eu desenvolvo modelos profissionalmente, estou bem acostumado a ajudar as pessoas a entenderem esse tipo de coisa. E por isso que hoje eu vou contar para vocês os 3 pilares que preparam você para encarar qualquer novo tópico, estudar Deep Learning e até outras coisas se quiser. Indo para o primeiro pilar, ter um bom plano. Mas o que isso significa? Um bom plano significa encadear as coisas, né? O conhecimento, usar o conhecimento acumulado ao seu favor, não contra você. As pessoas hoje em dia, né, a IA ela está bem avançada, elas querem começar já pelo final, querem começar entendendo o GPT ou esses modelos mais recentes de flow matching, difusão, enfim. Sendo que elas não conhecem nem o básico, né? Não dá para começar pela arquitetura Transformer se você não sabe direito o que é um neurônio, o que é dropout, backpropagation, como funciona, enfim. Então, precisa ter um plano. Enfim, eu conheço até bastante gente experiente que ainda não conhece tanto desses tópicos mais avançados. Como é que uma pessoa, né, nova já começa por eles? Não bate. A pessoa que ela tenta aprender pelo final, ela acaba virando um decorador de conceitos, de coisas. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo, porque não tem como, né? Tem toda uma história para chegar até ali, aquele ponto. E aí, então, a pessoa acaba decorando. Ela vira um decorador e não um modeleiro de verdade, né? Aquele que manja, que faz o modelo. Então, o primeiro pilar, na verdade, ele é sobre escolher bem os quês e quandos. Então, tópicos avançados devem vir depois de um tópico intermediário, que deve vir depois de um tópico mais básico. Você pode até mirar no avançado, mas tem que ter esse crescimento gradual. Não dá para chegar sabendo, né? A gente aprende a multiplicar, somar, dividir antes de aprender frações, não é? Na escola. Então, aqui é a mesma coisa. Bom, tá claro que estudar de forma progressiva é o que faz mais sentido, é o que é mais correto. Mas da onde você vai tirar essa progressão? E outra, pode ser que lá no meio você encontre um operador, um sinal, um conceito novo que você não sabe. E aí, o que eu faço? Se eu encontrar um nome que eu não conheço ou um campo inteiro de pesquisa que eu nunca nem ouvi falar e agora descobri. É aí que vem o segundo pilar. Ele resolve exatamente esse problema. E ele é completamente uma consequência do primeiro. Eu chamo ele de conhecimento básico, né? Então, olha só. Você quer aprender a fazer um modelo de geração de imagem, mas você não sabe nem abrir uma foto usando Python? Ou você quer aprender Reinforcement Learning, mas você não sabe nem interpretar a equação de Bellman, que é o core do Reinforcement Learning? Pois é. Então olha só, adivinha, né? Você vai precisar fazer uma lição de casa antes. Sempre que você encontra algum ponto desses de divergência que você não entende ou que você nunca viu, a gente vai ter que mudar o plano. A gente vai ter que temporariamente desviar do caminho, porque um modeleiro de verdade
não faz nada sem saber o que está fazendo, o que está acontecendo, ou, né, sem entender aquilo que tá fazendo. Pelo menos na maioria dos casos. Às vezes, um pouquinho ainda passa, mas assim, de maneira geral, a gente sempre quer fazer coisas que a gente entende, né? Então, por isso é importante fazer um desvio aí no meio do caminho. Então, se você tem algum problema com uma equação, um conceito, um nome novo, a gente precisa parar imediatamente e ir atrás de corrigir isso. Então, porque, tirar essa dúvida vai te ajudar a entender de verdade aquilo que você está querendo entender agora. E 2, esses conhecimentos bem consolidados, eles começam a acumular ao longo do tempo e fica muito mais fácil você entender coisas mais pra frente. Então, de repente, tem um outro assunto muito mais avançado lá na frente que está linkado com esse conceito também. Pô, mas eu já sei. Então, você já cortou o caminho e agora você pode seguir só daí pra frente, né? Bom, então a gente tem um plano, a gente sabe lidar com coisas que não sabemos ao longo do caminho ou alinhar esse plano ao que a gente sabe, mas tem uma armadilha que pode jogar tudo isso para baixo. Tem uma coisa que, se ela não tiver certa, dificilmente você vai ter sucesso nessa tua empreitada aí. Opa, só cortando aqui rapidinho para não esquecer. Eu vou deixar nesse vídeo um link para uma planilha onde eu tenho uma progressão de assuntos dentro do Deep Learning que eu acho que faz sentido para quem está começando, para quem está procurando se encontrar aí. Então, dá uma olhadinha lá depois nos links, que a planilha está lá, para quem quiser. Mas sabe, a mente humana ela é complicada. A gente quer ser vagabundo, a gente quer ter preguiça. Eu falo por mim mesmo, eu não... Assim, quanto mais complicado é o assunto que eu tenho que estudar, sabe, mais longe tá do meu conhecimento aquilo, mais preguiça eu tenho de começar ou de continuar, sabe? Fica um pouco chato. E para resolver esses problemas, para dar um pouquinho mais de força para nossa vontade, a gente tem o terceiro pilar, que é o de objetivo. Sabe aquela motivação inicial que fez você chegar aqui para começo de conversa? Ela pode ser qualquer coisa. Pode ser porque você quer ser um profissional melhor, pode ser porque você quer resolver um problema específico. Enfim, é aquele chamado, né? Aquele motivo que te fez querer aprender uma coisa nova para começo de conversa. Esse motivo é daí que vai sair a força para a gente chegar até o final, né? O objetivo, ele pode variar dependendo da complexidade, do que você está querendo fazer. Pode ser grande, pode ser pequeno. Se ele for pequeno, se for um conceito mais breve, um tópicozinho, alguma coisa menor, às vezes só a curiosidade já nos dá um objetivo suficiente para a gente conseguir, né, passar por ele. Mas se for uma coisa maior, mais complexa, daí a gente precisa de um objetivo mais forte. Por isso eu gosto de propor entregas. Coisas, geralmente eu gosto de fazer coisas palpáveis, né, produtos, modelos, enfim, coisas que eu já gostaria de fazer ou gostaria de aprender, eu aproveito para aplicar aquele conceito que eu estou tentando aprender, entendeu? Por exemplo, você quer entender de difusão? Ao invés de só ler os, 4, 5 papers, pelo menos, que tem lá no comecinho para tentar entender, por que não, faz um modelo que gera um monte de foto tua, da tua cara, fazendo careta, mudando o ambiente, alguma coisa divertida assim, sabe? Bom, pelo menos pra mim é divertido. Eu sempre coloco um entregável que aplica aquele conceito, enfim. Por exemplo, a difusão, por exemplo, fazer um modelo que joga um videogame pra aprender Reinforcement Learning. Muito legal. Muito legal. Mas para você pode ser outra coisa. Pode ser, eu quero aprender esse conceito porque eu preciso aplicar no meu trabalho, ou seria legal aplicar no meu trabalho, ou porque eu quero discutir com um amigo ou um grupo, ou
sei lá, indo mais além, tô pensando em fazer mestrado nessa área um dia, ou doutorado, enfim, vou dar uma investigada. Seja lá qual for, você precisa ter um motivo, você precisa ter um objetivo, algo final, algo que diga, ó, concluir. Às vezes é só ler, mas quando der para fazer alguma coisa prática, quando der para pôr prazos enfim, isso ajuda muito a gente a seguir em frente e ir até o final. E por experiência própria, esses objetivos são o que de fato fazem a gente aprender e ir além nessas ideias, tá? Cada um tem o seu próprio motivador no final das contas, mas o importante é conseguir se recompensar de alguma forma, sabe? Tipo, saber que você vai fazer isso daqui, porque, o final vai ser recompensador, vai ser legal, eu vou entregar alguma coisa, Tem gente que não se motiva só por saber, né? O que a gente tem que ter em mente é que, fazendo um paralelo aqui, o Deep Learning ele é parecido com aprender a tocar um instrumento, tá? Você não vai começar tocando aquele solo a mais de uma música extremamente complicada, né, no primeiro dia. Você vai começar pelo beabá, pelas músicas facinhas, mas você vai escolher músicas que você gosta, coisas que você sente prazer tocando e vai progredindo a partir daí, né? Vai demorar um tempo para você aprender, mas você vai progredindo, vai pegando coisas mais difíceis e no meio do caminho você vai acumulando um monte de músicas que você já sabe, né? Você vai ter ganhado muito ao longo do caminho. E é meio que essa mentalidade da coisa, sabe? Bom, esses foram os 3 pilares que eu aplico quando eu tô querendo aprender alguma coisa nova, principalmente no Deep Learning. Se vocês quiserem, comentem aí se vocês acharam útil ou não. Enfim, e não se esqueçam que tem a planilha com a progressão dos assuntos para quem interessar. Tá ali nos links. E bom, gente, é isso. Bons estudos e até a próxima. Valeu!